Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo encontro do curso Autoconhecimento com Joana. O tema desse encontro é o medo. Joana traz diversas formas de abordar esse sentimento. E ela começa dizendo o seguinte, que decorrente dos referidos fatores sociológicos, das pressões psicológicas, dos impositivos econômicos, o medo assalta o homem, amargurando-o em profundos abismos de depressão. O medo é um sentimento, então, que pode levar ao homem a desenvolver a depressão. De qualquer forma, eu trago aqui uma proposta para falar desse sentimento sob um aspecto positivo. Será que existe? Inicialmente, eu queria trazer a ideia do medo falando o seguinte: se a gente for parar para pensar, medo ele pode ser usado como uma estratégia para que a gente não tome decisões precipitadas. Daí a gente veria o medo como uma forma positiva. O medo ele não nos deixa perder a noção do perigo, fazendo então que a gente tenha um senso de preservação. O medo muitas vezes nos faz desenvolver prudência. Então, dessa forma, a gente consegue inicialmente pensar que pode ser algo positivo sentir medo. Joana diz que é no cerne do ser, ou seja, é no espírito, que se encontram as causas matrizes desse inimigo rude da vida, que é o medo. Nós vamos entender que se a gente falar de medo, como a gente está trazendo agora, medo é o quê? É uma emoção que evita comportamentos que possam causar danos, como havíamos falado ainda há pouco. A grande questão é quando esse sentimento vai para uma outra proporção e se transforma numa fobia. O que seria uma fobia? É um medo desproporcional, irracional. Ele toma de forma diferente e fica muito pesado lidar com esse sentimento. Joana diz o seguinte, que os fenômenos fóbicos procedem das experiências passadas, reencarnações fracassadas, nas quais a culpa não foi liberada, face ao crime haver permanecido oculto, ou dissimulado, ou não justiçado, transferindo-se a consciência faltosa para a posterior regularização. Ela ainda complementa dizendo que ocorrências de grande impacto negativo, pavores, intrigas perversas, homicídios programados com requintes de crueldade, traições infames sob disfarces de sorrisos, produziram a atual consciência de culpa, de que padecem muitos atemorizados de hoje no interrelacionamento pessoal. E ela ainda desenvolve trazendo um exemplo de algo que você traga, de uma outra encarnação e esse sentimento perdure dentro de você. E aí ela traz o exemplo dos catalépticos, por exemplo. Catalepsia é um estado de aparente morte. E ela diz o seguinte: os catalépticos sepultados vivos que despertaram no caixão e vieram a falecer por falta de oxigênio, reencarnam-se vitimados pelas profundas claustrofobias, vivendo em precárias condições de sanidade mental. Então, a gente pode dizer que muitas vezes aquela sensação de pavor, aquela sensação muito desconfortante, pessoas que não conseguem ficar em espaços e ambientes muito pequenos, um elevador, por exemplo, que tem claustrofobia, uma das possibilidades, uma das infinitas, seria talvez a experiência narrada por Joana. Só que, como todo o trabalho de Joana, ela traz sempre uma proposta, de como a gente deve conduzir esses sentimentos e de que forma a gente deve trabalhá-los dentro de nós.
Joana finaliza dizendo o seguinte, que à medida que a consciência se expande e o indivíduo se abriga na fé religiosa racional, que é a proposta da doutrina, na certeza da sua imortalidade, ele se liberta, se agiganta, recupera a identidade e humaniza-se definitivamente, vencendo o medo, seja de ontem e de agora. Essa é a proposta de Joana e eu te encontro no nosso próximo papo do autoconhecimento com Joana. Obrigada.